E aí, pessoal, estamos de volta com Cristianismo Prático e hoje a gente vai finalizar a parte de educação. E eu gostaria de falar sobre um tópico que eu tenho sido atraído nesses últimos anos, que é o tópico da educação domiciliar, o ensino domiciliar, que é uma crescente hoje no Brasil, e tem sido debatido e conversado, e isso já está consolidado em grandes países como Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa têm feito isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre a situação no Brasil, sobre o que é o ensino domiciliar e os benefícios dele para a criança e para a família. E a primeira coisa que eu queria dizer é o que não é o ensino domiciliar, que não é uma escola em casa. Então a gente não pode ter essa mentalidade escolar para se praticar o ensino domiciliar. O ensino domiciliar ele vira um estilo de vida em casa, onde a criança vai aprender em todos os momentos o significado e tudo mais. Uma coisa que é importante é a liberdade que os pais têm ao ensinar os filhos em relação ao horário, a liberdade em relação aos assuntos. Não é que não tem um assunto, não é que não tem um programa que a gente tem que seguir, não tem. Existe a necessidade de organização, sim, muito claro isso. Mas é muito importante que os pais entendam sobre essa flexibilidade, que o seu filho é único, né? Eu como professor de escola, eu posso dizer certamente que eu não tenho condição de atender individualmente 30 alunos lá. E graças ao ensino domiciliar nós podemos alcançar um aluno por vez. O pai, né, alcançar o seu filho, as suas necessidades e tudo mais. Uma coisa que é muito importante também é ver que o ensino domiciliar você pode trabalhar na cosmovisão que você gostaria. Você não tem que ser refém da escola que você coloca o seu filho ou a cosmovisão do professor específico que ele está tratando. Então, nós podemos com isso trabalhar com a cosmovisão bíblica e através da educação nós podemos passar o ensino para os nossos filhos a partir da perspectiva bíblica, que é muito estimulante, né? E esse método é mais estimulante para as crianças, porque o outro ponto seria esse, porque ensina a criança a ser autodidata. Então ela não tem a dependência, ele começa a despontar como autodidata. Não é que você vai, que o pai vai dar aula toda até a vida dele. Não, chega um momento que a criança já entende, olha, eu já consigo, ele tem as ferramentas para aprender sozinho. E daí o mundo é o limite. Não tem limites para isso. E esse é muito importante. Tem um casal de amigos que fizeram homeschool com os filhos, agora estão grandes, e eles vieram para o Brasil por um tempo e as crianças entraram na escola. E chegou um momento que a mãe, quando tinha várias perguntas, várias coisas para o filho, dizendo quais são as possibilidades disso e daquilo, e estudando sobre um assunto específico de biologia, onde é que tem, vamos lá ver. Eles tinham esse costume pelo homeschool, né, pela educação domiciliar. Mas quando o filho estava aqui no sistema escolar, a mãe perguntou, como é que isso funciona, qual é a história disso? Ele, não mãe, não, eu só quero fazer aqui o trabalho para ganhar meu ponto e tá bom. E infelizmente essa é a cultura que nós temos encontrado em muitas escolas, para não dizer todas, mas a grande maioria, onde eu tenho que passar por uma prova, passar por um período, e eu tenho que somente isso, o conhecimento, a sede por conhecimento não é tão valorizada e incentivada. Então, outro ponto é que é eficiente essa educação domiciliar. Como é que eu quero dizer isso? Já tem pesquisas e estudos que falam sobre a questão da parte afetiva da educação. A criança, nas escolas, normalmente elas aprendem mais com os professores que elas gostam mais. É normal isso. Então, o que é que acontece? Quem é a pessoa que a criança gosta mais na vida? É a mãe ou o pai. E elas aprendendo com eles têm a questão afetiva, o coração aberto para a aprendizagem. O pai e a mãe podem tratar as necessidades específicas, potencializar as coisas boas, podem ajudar a levantar as dificuldades, e isso é muito importante, tá? Tem a questão que
preserva a criança de muita coisa, é verdade, mas a educação domiciliar feita da maneira certa, ela não coloca as crianças em uma bolha. O filho não fica preso dentro de casa. Muito pelo contrário, ele está liberto para ver o mundo, para aprender no seu contexto e tudo mais. E por último, a questão da socialização, que muita gente fala que seria algo ruim. Eu acredito que pela educação domiciliar é algo muito bom. As crianças, elas têm necessidade de ter relacionamentos com alguns níveis, tá? O primeiro nível que ela precisa ter de relacionamento é com os pais. Ela precisa aprender a ser mentoreada pelos pais. Ela precisa ter segurança com os pais. Outro momento é que uma criança no homeschool ela tem muito tempo com os pais, né, na educação domiciliar. Outro momento é ter tempo a só, que infelizmente o ócio, entre aspas, para a criança é muito bom, é algo muito positivo, porque libera imaginação, criatividade e tudo mais. Outra necessidade da criança é de se relacionar com crianças mais velhas. E muitas vezes na escola ele só se relaciona com as crianças da mesma idade. Então a criança mais velha, ele precisa se relacionar porque ele vai aprender a ser liderado, ele vai aprender a servir, a seguir alguém. Outra necessidade que ele tem é de se relacionar com crianças mais novas, para ele ter autonomia para liderar, para dar passos, para cuidar. E esse relacionamento precisa ser investido também. E por último, que é o que é mais utilizado nas escolas hoje, mas é o que ele menos precisa em relação a nesses níveis que eu falei, é o relacionamento com crianças da mesma idade, onde eles vão trocar informações, eles vão estar juntos lá, mas para formar o caráter dele, esses outros tipos de relacionamentos são muito mais importantes. E no contexto de educação domiciliar, quando famílias se juntam, são crianças de várias idades diferentes e níveis diferentes, então é bem positivo para as crianças esse relacionamento, tá? E aí tem outras questões, muita coisa que podemos falar do sistema de alfabetização do Brasil. Se você for olhar os documentos do MEC, que não tem o interesse mesmo da criança conhecer, como a questão de alfabetização, o método fônico, os métodos que são utilizados, né? Hoje no Brasil se utiliza um que é o derivado do método silábico, né? E o método fônico, tem vários tipos de métodos, possibilidades que nós podemos usar com os nossos filhos. E hoje no sistema escolar é bem limitado. Então, quando a gente entra nesse mundo, a gente vê não só a necessidade, a possibilidade de alcançar as necessidades dos meus filhos, mas a possibilidade de potencializar isso, tá? E o que mais me chama a atenção é que no Brasil ainda não tem uma pesquisa científica tão consolidada quanto os Estados Unidos, mas alguns artigos americanos, eles falam que o nível de liderança, o nível de autonomia, o nível de notas acadêmicas quando está na universidade, de crianças que foram homeschooled, que estudaram em casa, que fizeram ensino domiciliar, são potencialmente muito maior do que uma criança que vem da escola regular. Então, as faculdades hoje procuram por jovens que tiveram ensino domiciliar nos Estados Unidos por causa desses resultados tão bons, né? Então a gente vê algo palpável, algo que já é consolidado por vários anos em outras nações, que no Brasil está crescendo, tá? Tem outros debates também, a questão da lei do Brasil, que não dá tempo a gente conversar, a gente já está em quase 9 minutos de vídeo, dá para falar aqui 1 hora tranquilamente sobre isso, mas também quero dizer que eu não sou um expert na área, minha esposa e a gente conversa, minha esposa sabe muito mais, a gente conversa, a Rebeca, ela consegue conversar muito mais sobre isso. Eu só estou reproduzindo aqui uma das coisas que eu tenho observado, que eu tenho entendido nesses últimos anos, que a gente tem lido sobre isso. Então, nós estamos caminhando e aprendendo sobre esse assunto, que é bem interessante, principalmente na situação que nós estamos como país, como cristãos, nós podemos pensar nessa alternativa também, tá? Para finalizar, não venho aqui com esse vídeo dizer que quem coloca os filhos em escola regular, o filho vai para o inferno, ou não presta, ou não está se importando com o filho. Não tem nada a ver com isso, tá? Cada família tem o seu contexto, cada família tem a sua história, mas uma coisa que eu quero dizer para os pais é que colocando na escola
ou ensinando em casa, no ensino domiciliar, a responsabilidade de educar é sua. Você não pode abrir mão desse direito de educar os seus filhos, desse dever, desse mandamento de Deus. Se você não educa os seus filhos, se você não está próximo da educação dos seus filhos, se você não ensina a palavra de Deus para eles, você está em desobediência aos mandamentos de Deus. Que Deus nos manda fazer isso, tá? Então, eu oro que Deus abençoe vocês e até mais, tá? A gente está no próximo Cristianismo Prático, quando a gente vai falar sobre outros assuntos nessa área mais prática do cristianismo. Deus abençoe.